Nesse vídeo, vamos responder uma pergunta que muita gente faz: quem criou Deus? Muitos cristãos acreditam que Deus criou tudo: a terra, o mar, os animais, as estrelas e as pessoas com seus sentimentos e pensamentos. Mas se tudo que existe teve um começo ou uma causa, será que Deus também não precisaria de uma causa para existir? Isso não parece um pouco conveniente demais? Veja esse diálogo. Jimmy diz que Deus criou tudo. Já Billy pergunta: ok, mas quem criou Deus? Jimmy responde que tudo precisa de uma causa, menos Deus. Ele sempre existiu? Para muita gente, essa resposta não convence. Então vamos aprofundar o tema e responder a pergunta: quem criou Deus? Em 3 pontos principais. Ponto 1. Para que a gente exista, algo precisa ser eterno. William Lane Craig, em seu livro On Guardian, explica a ideia de um filósofo que dizia ser impossível atravessar um número infinito de eventos, que sugere que tem que haver um início. Vamos ver como isso funciona. Imagine um lápis que um aluno estava usando. Esse lápis não apareceu do nada. Ele foi comprado pela mãe do aluno. Antes de ser levado para a escola. Antes disso, estava numa caixa a caminho da loja. Antes, foi feito numa fábrica. E antes, os materiais foram transportados para lá. Esse processo, ele é como uma fila de dominós. Um evento causa o próximo. Agora, em vez de lápis, pensamos em Deus. Alguém pode perguntar: quem criou Deus? Então suponha que Deus, cristão, foi criado por um Deus maior, que chamaríamos de Deus 2. Mas quem criou o Deus 2? Talvez o Deus 3 e assim por diante. Isso cria um problema, gente. Se tudo precisasse de uma causa, nós nunca chegaríamos ao começo de nada. Então a própria existência de pessoas e do mundo mostra que algo sempre existiu, porque sem isso, nada teria começado. Ponto 2. O universo não pode ser eterno. A ciência, ela diz que o universo está se expandindo e que tem uma quantidade limitada de energia. Se voltássemos o tempo, veríamos o universo ficando cada vez menor até chegar a um ponto inicial. Além disso, a energia do universo é como um combustível de um carro. Se hoje o tanque está meio cheio, é porque um dia esteve completamente cheio. O fato de o universo estar se expandindo e ter energia limitada indica que ele teve um começo e, portanto, ele não pode ser eterno. Ponto 3. O Deus da Bíblia diz que é eterno. Salmos 90, no seu Cântico 2, está escrito: antes que os montes nascessem e a terra e o mundo se formassem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso mostra que Deus sempre existiu, sem começo nem fim. Então, para quem pergunta quem criou Deus, é importante entender que o Deus da Bíblia, ele é eterno por natureza. Ou seja, o tempo não se aplica a ele, porque ele criou o tempo e por isso ele é atemporal. Além disso, a Bíblia diz que através de Deus, os cristãos podem ter uma vida eterna, pois o nosso Deus eterno é capaz de dar vida eterna através de Jesus. Então, para responder a pergunta quem criou Deus, considere esses 3 pontos. Primeiro ponto: para que a gente exista, algo precisa ser eterno. Segundo ponto: o universo, ele não pode ser eterno. Terceiro ponto: o Deus da Bíblia afirma ser eterno. Agora, para quem discorda, a minha pergunta é: o que você acredita que sempre existiu? Como acha que nós estamos aqui na Terra e o porquê nós estamos? Para mim, eu acredito que Deus, ele é eterno. Ele criou as pessoas e ele deixou a sua mensagem na Bíblia para que possamos conhecê-lo. E no final de tudo, saiba: Jesus, ele te ama.